Boa tarde aí, pessoal. Vocês vão ver aí depois, né? A live. Então vamos ver o que eu leio aqui para vocês. Se tem algum texto pequeno, eu acho que tem. Deixa eu ver se tem algum texto que eu talvez não tenha lido, né? Os textos, na maioria, realmente são grandes, mas tem uns que são pequenos. Sensei Flávio, seja bem-vindo aí, Sensei. Dando uma olhada no livro aqui para saber o que eu leio de texto curto, que é para o pessoal, né? Porque isso aqui fica registrado, né, Sensei? Fica registrado lá no... O que foi? Tô descendo, tá? Tá. Que fica registrado no YouTube e aqui no IGTV, né? Então já viu. Deixa eu ver... Já tem texto grande aí. Hoje não deu tempo de separar nada aqui pro pessoal. Tem uns textos bem legais, mas eles ficam grandes, Sensei. Nossa, que calor, aqui tá um calor. Pera aí. Nenhum. E olha que eu tô vendo nos inéditos, Sensei. Ficou mais difícil. Hoje tá difícil. Pera aí. Acabei de ver um pequenininho. Impressão equivocada, acho que eu já li. O problema é que eu já li algumas coisas, né? Bom, acho que não tem problema porque esse vai ficar registrado, né? Essa leitura aqui. Pera aí. Pera aí. Sensei. Cadê? Vou botar um aqui, ô Sensei Flávio. Reflexão. O que faz... o nome do texto é reflexão, né? O que faz as pessoas estranharem algumas aplicações mais fluidas no karatê do Shotokan Ryu nos meus vídeos, além de serem o aproveitamento das técnicas de mãos abertas, é a ausência, em algumas sequências, da mão retornando na cintura, quando as faço com o intuito de mostrar a luta principalmente a curta distância, tendo a intenção de aproximar a visão do karateka que me assiste de uma luta real fora dos padrões. Portanto, imaginem o Shotokan Ryu em situação de luta real e realizem e perceberão que muitas vezes não será possível recuar a mão, né, para aplicações de novas técnicas enquanto a outra está na cintura. Quer dizer, é uma coisa irreal, né, Sensei? Alex, seja bem-vindo. Uma coisa é a aplicação das técnicas dos kata dentro dos kata. Outra, bem diferente, é a luta real e principalmente contra outros sistemas e artes marciais que verão possibilidade de ataque enquanto uma das nossas mãos está aplicando um tsuki, né, ou zuki, né, gyakutsuki, etc., né, enquanto a outra mão está na cintura. Por isso que, no meu caso, vi a necessidade de exercitar os movimentos aprendidos no Kihon, Kata e Kumite, mas de forma fluida, livre e fora da ordem, paralelamente ao estudo formal. Quer dizer, eu não deixo de fazer o estudo formal, né? Acredito que isso auxilie na assimilação e na visualização do karatê do Shotokan Ryu contra atacantes reais que nos atacarão na rua sem conhecimento técnico, atacando aleatoriamente e nem por isso também menos perigosos, assim como ataques de outros lutadores de outras técnicas. Né? Bem pequeno aqui o texto, bem legal. Depois tem até um outro ali para amanhã. Desculpa aí quem pegou já lendo, é que eu estou tentando deixar registrado alguma coisa para o pessoal conhecer, porque é como eu falei para o Sensei Flávio, né? Lucas, seja bem-vindo aí, boa tarde. As lives elas estão ficando, eu estou conseguindo colocar no IGTV aqui do Instagram e no YouTube. Então, ficam registradas, né? Então eu deixando um pouquinho do que está no livro para saber, para poder o pessoal saber, para poder divulgar a coisa, né? E com isso terem uma ideia do que é o livro, do que se trata. Tem textos mais profundos ali, né? Alguns inéditos, outros fazem parte, né, dessa leva de que já foi publicado, mas no geral ali
há todo um aprofundamento de refletir sobre o Karatê, né? Sensei Paulo Henrique Ous, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar aí eu quero falar com vocês, quero que vocês falem comigo, Sensei, a respeito dos fundamentos, né? Calejamento, respiração adequada, né? Eu não vou falar quadril, até esportista usa quadril, né? Mas essa coisa da pegada do treinamento antigo, né? O entendimento do enraizamento, do makiwara, né? Em alguns aspectos o resgate do kobudo e tal, que não é o foco aqui do assunto, mas não deixa também de estar, né, nesse resgate. E ao longo do tempo que eu estudo Karatê, eu observo pessoas, né, que também adeptas do Karatê, mas mais para o lado esportivo, né, digamos assim. E essas pessoas, elas rejeitam o Karatê, dito Karatê Budô, Karatê marcial, né? Elas acreditam que a gente é muito preso, né, no chão, uma coisa mais paradona, que não tem ação. Elas acreditam que não tem conclusões no solo, que não tem determinadas técnicas, né, os detalhes que eu falo muito. Você vê que essas pessoas não treinam, né, as técnicas de mão aberta de um modo geral. E aí você vê, muitas vezes, às vezes um cara desse, que é competidor do Karatê e tudo, ele não compreende o kata. Eu não estou falando de competidor de um modo geral, tá, gente? Não estou falando contra o esportista, mas o esportista que pensa errado, né? É bom sempre esclarecer porque, infelizmente, as pessoas são taxadas, né, de levantar bandeiras aqui e ali, e eu não posso criticar uma coisa que eu não vivi, porque eu também não tive interesse de viver o lado esportista, né, da coisa, esportivo. Mas, e obviamente, existem os aspectos positivos, né? Tem sempre aprendizagem, né, em qualquer área, e o que há de errado é se fixar só no aspecto esportivo, segundo eu creio. De um modo geral, eu acredito que essas pessoas que só conduzem o Karatê na vida delas, né, só com conhecimento esportivo, eu acho que elas deixam muito a desejar com relação a apresentar para a sociedade o Karatê como um todo, né? Os grandes mestres falam que o esporte é só 10% do que é o Karatê, quer dizer, imagina, né? Mas uma coisa é certa, o pior é constatar que tem, digamos assim, não adeptos de Karatê profundamente como nós somos, mas atletas do Karatê, né? Que não só julgam o Karatê, que a gente fala, marcial, que vai usar dedo, que vai, né, vai usar a garra, né, de um modo geral, sacaneia a gente, diz que nada disso tem funcionalidade, né, mas vai buscar o Krav Maga, às vezes paralelamente, né, ao lado do competidor de Karatê, ele vai fazer Krav Maga. Você fala, pô, como é que pode, meu irmão? O cara não enxerga, não quer enxergar que tem aqui, né? Aí vai fazer Krav Maga e Jiu-Jitsu. Quem tem dinheiro faz uma pancada de coisa, não fala outra coisa, né? Aí fica dando dessa, sabe? Eu fico, cara, o cara não acredita, quer desfazer da técnica, né? Eu também nunca competi, mas nada contra, exatamente, Sensei, né? Creio eu que alguns aspectos, né, o competidor deva ter, né? Ainda mais depende do competidor, né, Sensei? Depende, porque o Sensei Diogo Yoshida, ele compete e o cara sabe karatê marcial também, né? Ele é um profissional que sabe dirigir a coisa, ele prefere, né, passar mais a parte, né, a prática dele do karatê ali na competição, de um modo geral, mas eu acho que o que importa mesmo é a vivência que ele tem, né? Então, por exemplo, é um profissional que poderia me ensinar muito do karatê aplicado na competição, né? Como aplicado em concepção marcial, que é o que eu gosto, né? Que eu procuro. Como outros também, Sensei Bruno Big, né? Sensei Kleber do Shotokan Shorin, né? Ele também volta e meia compete. São pessoas que têm uma tarimba ali, sabe, uma vivência que vai acrescentar. Estou aberto, né?
Não sou mestrão, não. O Sensei Paulo Henrique está perguntando aqui, você acha que o Van Damme e o Lyoto, Machida, elevaram o nível do karatê em quesito marcial? O Sensei Paulo Henrique, boa tarde aí, Sensei Rafael Ruz. O Van Damme nem tanto, porque o Van Damme ele ficou mais naquela coisa cinematográfica, né? E o problema do Van Damme, eu gosto do Van Damme, sabe? Sempre gostei do Van Damme, né? Ver os filmes dele e tal. E sempre soube que ele era faixa preta de Shotokan. Mas a questão é que criou-se também uma coisa em cima da imagem dele e a gente não viu, né? E com isso eu não estou me contradizendo, não, porque eu não sou aquele cara que eu quero ver se é bom e tal. Mas a gente não viu, não é porque eu não vi lutas reais dele, não é isso. Nós não vimos nada dele além de muita demonstração de técnica, de perna, né? Giri, excelente, porque inclusive paralelamente ao karatê ele fazia, né? Quando jovem, balé. Então deu um puta alongamento para ele mesmo. Mas você sente, né, que ele usa às vezes o Kamae Shotokan, às vezes baixo e tal, né, aquela coisa. A coisa muito livre nos filmes dele, né? Mas às vezes você vê nitidamente, né, ele usando o karatê ali, tá, pá, então o Yoko, né? Defende. Às vezes pinta, às vezes pinta. Né? Eu acho que por incrível que pareça, o filme que ele teve mais porte de karateca foi o Grande Dragão Branco, embora ele representasse um adepto de ninjutsu na história, né? Mas você via que ele ficava ali, aquela coisa, né? Muito, lembrava muito o karatê, né? A postura do Shotokan. E além disso, aquele filme que ele fez bem no início de carreira, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, você vê ele calçando luvas de boxe, né? Karatê de ringue e tal, pá, e pum. Mas você vê ele dar Mawashi Emp, pá, defende, pá, pum, pum. Vocês podem ver. Ele defende usar o quê, pá, pum, pum, e bate. Muito legal, muito legal. Ali você nota que o cara tinha noção, né? Ele jovem, ele deve ter metido bronca, né? No Grande Dragão Branco ele representa o Frank Dux, né? Que é um personagem bem polêmico do universo marcial hoje em dia, né? Porque cada vez mais, né, do MMA do Vale Tudo pra cá, né? Cobranças de uma cadeia, quem é, por que não aparece e tal. Vieram, a gente sabe disso. Agora, sem entrar nessa pilha de, eu quero ver lutando. Pô, vocês não me viram lutando, não me viram perder, não me viram ganhar, né? E estão aqui comigo, quer dizer, eu também não cobro das pessoas ver lutando e tal, para saber se tem alguma coisa legal para mostrar, para falar, para deixar. Mas a questão é que até nos filmes ele explorava mais, né, a parte de perna. Então às vezes eu queria ver, né, ele usando e tal, ele até usava aqui e ali, né? Mas a gente não pode dizer, né, o Sensei Paulo Henrique, que ele representou o karatê marcial, né? Já o Sensei Lyoto, ele botou a gente aquele no Hall da Fama ali do MMA, né? Trouxe em evidência o karatê, que estava no bolo do taekwondo, do kung fu, né? De todas as artes marciais que foram desprezadas e sacaneadas, né? Dos Gracies para cá. Volto a dizer, Sensei Paulo Afonso estava lá na época do início do Vale Tudo aqui no Brasil, com relação ao retorno do Vale Tudo, né? Que tinham dito Vale Tudo na época do Hélio, né? Parou e tudo. Mas tem aquela coisa, né? Ele provavelmente foi abafado, né? O Sensei Paulo Afonso. E era um cara também, se eu não me engano, na época já aluno do Sensei Yoshizo Matida, pai do Sensei Lyoto. Né? Então é um cara que realmente tem muita história para contar aí. É outro que é super bem-vindo se quiser pintar aqui numa live. Né? Educado, já cruzou comigo na internet. Né? Eu sempre elogio ele porque eu acho que ele foi um símbolo na época, né? Abafado, mas foi. Né? Foi uma resistência, né? do karatê, não pintou quase ninguém. Então eu acho que se a gente, né, tiver essa mentalidade desses adeptos do karatê esportivo, né, que pensam que o karatê marcial é balela, né, que o karatê evoluiu e é o que a gente vê ali na competição, né, pulando, que exame de ar, que não sai daquilo. Né, e acreditar que kata é só para apresentar na banca,
para a banca avaliadora. Né? Acreditar que Makiwara vai fazer mal aqui para o meu... Né? As microfraturas que a gente acaba adquirindo ali no Makiwara vai fazer mal para as juntas, etc. Aí é complicado, né? Dá uma fechada aqui na minha porta. Aí é complicado, que é tipo, porra, tipo, e aí, não vai sair disso? Sabe? O karatê vai ser sempre só esportivo? O karatê vai ter sempre preocupação só com a rapidez? Entendeu? Por exemplo, no meu exame, né, para preta, eu não estava no meu melhor dia, no meu melhor estado, né? Mas eu vi pessoas lá que, sabe, fizeram lá uma luta. Eram duas pessoas gente finíssimas, os dois rapazes, inclusive lá de Minas. Fizeram uma luta entre os dois, ou seja, estavam acostumados a lutar entre si. Botaram os dois para lutar na hora do comitê. Né? Fizeram um shiai lá, que mais parecia em alguns aspectos taekwondo. O cara fez até uma técnica que a gente chama de Tora Tolyo Chagi. Você gira em torno de você mesmo e dá, né? Como se fosse quase peito de pé, né? Porque você gira e dá um chute de pé, né? Gira em torno de você mesmo. Eu nem sei se... Nós não daria nem para tentar demonstrar aqui. O cara fazendo toratório dentro do karatê, meu irmão. Rodando entre si, jogando, pá, uma rocha. Não acredito. Entre outras coisas, né? E foram super elogiados. Um dos rapazes lá, o mais novo, fazia kata bem no estilo competidor, foi elogiado. Quiseram até puxar ele, né, pra... Né? E fala, cara, pô, o padrão que essas federações esperam realmente é esse, né? Não tem jeito. É um padrão aí de... para demonstrar a forma, né, dentro do kata e não a aplicação, né, para demonstrar a luta, no caso, é para demonstrar rapidez e tá. E aí, às vezes um indivíduo desse, você vai falar do karatê marcial de ponto, o cara não acredita. Entendeu? Ah, mas é difícil. Não, isso aí não existe não. Quer dizer, é muito chato, cara. Porque isso aí vir de fora é chato. Né? Porque quem não pratica o que a gente pratica não pode chegar e falar, não, isso aí não funciona. O cara nem tentou, né? Mas você entende. Agora o pior é o próprio adepto, né? Você vê mais exame de ser BK desse jeito. O sensei Rafael, né? O teu professor estava até lá no dia desse meu exame e nós éramos CBK, FEQERJ, porque foi pela FEQERJ, e WKF. Foi assim que eu e todos que estávamos lá fomos para a preta. É muito complexo, cara. Tudo isso é muito complexo. Porque, por exemplo, eu estava lá fazendo exame por essas escolas, essas federações no caso, porque o meu sensei estava um tempão sem estar ligado, né, a federação nenhuma. Aí ele se ligou só para fazer exame. E dali em diante ele até ficou, né? E aí fui lá, FEQERJ, tudo, já sai o diploma, né, da CBK e tudo. Eles só mostram karatê de competição. Exatamente. Só mostram e só gostam, né? Então, é uma coisa muito, né? Cara, é fogo, cara, é fogo. Tipo, quando assim eu penso nesses detalhes, você fala, cara... E o pior, eles gravam o teu exame e não te dão nada. Um filme para você ver como é que você estava, aonde você foi mal, aonde você foi bem. Entendeu? Como é que foi seu kata. Você não tem acesso a nada. Né? Isso eu achei um esculacho. Mas provavelmente ficam falando, né, dos candidatos pelas costas. Quem foi bem, quem foi mal. Entendeu? Aí você começa a avaliar o universo do karatê e fala, pô, que sacanagem isso, né? Sacanagem, né? O cara não gosta de uma determinada corrente, ele vai lá e sacaneia o cara. Eu lembro de um cara que hoje em dia nós temos até um determinado assim probleminha não declarado, mas temos, né? Que é um dos alunos antigos lá do meu sensei. Mas eu soube, antes do meu exame, de eu fazer o meu exame, que na época que ele era, acho que não sei se era Shodan, queria fazer para segundo Dan, ele estava bem treinado para tal, mas tipo, botar ele para lutar 300 vezes, depois botar ele para lutar já cansadão, ele é mais velho, né? Mais velho até do que eu.
né? Para lutar com um garotão cheio de gás e ele já cansado, quer dizer, complicado, né? Por quê? Porque sabia que ele também vinha ali do Benedito, né? Então, desculpa, gente, mas tem, ó, esse aqui a gente gosta, esse aqui a gente não gosta, entendeu? O meu comitê eu tava nervosão, falei, caralho, tal, pô, da marrom pra preta, né? Nunca tinha lutado fora do meu dojo, marinheiro de primeira viagem, não me censuro, não me culpo isso, né, sobre isso, ou qualquer coisa. Mas o que acontece? Fiz uma luta lá, o rapaz calçou a luva, né, muito alto, foi só podia tchudan, acertou na minha nariz. Luva, não quebrou, nada a ver. Mas porra, eu mais baixo e na base, pum, esperando defender um tchudan, pum, caralho, né. E aí daqui a pouco eu dei nele, né, porque ele me deu já um primeiro, aí eu dei, né, aquela coisa de, pô, de novo, aí eu comecei a dar também, né. Aí, no final das contas, fui lá para baixo, o professor do local veio dizer, tem sempre um para fazer uma merda, né. Aí eu querendo saber do que ele estava falando, porra, ainda bem que eu parei a luta. Eu falei, cara, parece que o cara ia me destruir, me quebrar. O cara, uma luta normal, me acertou, acertei, né? Ele estava mais centrado, eu estava, né, na pilha, normal, Maria de primeira viagem. Foi uma aprendizagem para mim, né? Dali em diante. Então é o que eu falo, jamais contei vantagem nesse trabalho, sempre contei, falei do meu valor técnico, das minhas falhas técnicas, do meu histórico com falhas e qualidades, né? Então não tem isso aqui, não tem mentira. Agora, o que a gente vê é isso, tipo, o cara não gosta, né, dos alunos da linhagem, aí vai lá quer desfazer, quer sacanear, né? Faz parte. Mas acaba tendo, né, o mundo dá voltas, e um dia essas pessoas, né, que julgaram, sacanearam, né, vão ver outras coisas acontecerem. Karate Jutsu, seja bem-vindo novamente. Eu fui o único mais marcial no meu exame. Legal aí, sensei. Legal. Mas eu acho isso porque, por exemplo, tem o nosso amigo do Karate Jutsu, né? Cara, é uma outra corrente. Querendo ou não, divide, né? Não vejo como negativo nenhuma divisão, tá? Mas eu acho assim, o problema é que se eu vender, como eu tento mostrar, o Karate Do, né, com aspecto marcial, né, quebrando junta, derrubando, né, conclusões no solo, né, aquela coisa aquela pitada do Kumiuchi, de segura, bate, né. Algumas pessoas, não estou falando que é o nosso amigo aí, do Karate Jutsu, por exemplo, podem achar que eu estou fazendo Karate Jutsu dentro do Karate Do, quando na realidade o Karate marcial é um só, né? O próprio Sensei Vinícius Anthony falou abertamente, já em live, já em entrevista, que começou a usar o Jutsu, né, para trabalhar livremente, né? Agora, historicamente, se falando de Okinawa, Jutsu nunca foi usado lá. Isso é um termo muito mais japonês, né? Teve um livro, né, do Funakoshi, outro do, se eu não me engano, do Mutobo, né, que teve alguma coisa de Karate Jutsu, mas pô, pensem bem, a Butoku Kai queria uma introdução no Japão, de qualquer jeito, né? Quer dizer, o Funakoshi queria uma introdução no Japão, a Butoku Kai queria de qualquer jeito que ele fizesse adaptações para que a Butoku Kai aceitasse, né? Então tinha questão de nomenclaturas, etc. Como vender, né, o Karatê para que o povo japonês aceitasse, usando terminologias que tivessem a ver, né? Então eu entendo dessa forma, né? Mas a preocupação da questão marcial, ela vai variar de adepto para adepto, né? Tem cara que, sabe, tá ali dentro do Karate Do, como é o meu caso, o caso do meu sensei, do sensei Flávio que está aí, né, o próprio sensei Rafael, o sensei Fernando que pinta aqui, pratica Karate Do, mas com aspecto marcial. Cada um com grau de conhecimento, cada um teve acesso a alguma coisa que o outro não teve, mas o outro teve acesso a alguma técnica que o outro não tem, e assim vai nesse grande quebra-cabeça que é o Karatê, né?
Então, assim como o Sensei Vinícius Antony, por exemplo, né, faz as pesquisas dele, né, com relação ao que está ali por trás, né, dos kata, que podem ser quedas, né, e assim vai. Existem outras formas também de fazer outras pesquisas. Cada um vai acreditar, né, numa coisa ou outra. Né? Pelo que eu já observei, por exemplo, o Sensei Vinícius Antony, ele acha que o que não estiver claramente, aliás, isso aqui é um chute, uma joelhada, né? Cotovelada, que não for nítido no kata, que é um soco, tá mais para queda, né? Ou como eu vou falar para vocês, um impedimento de agarre, do que necessariamente uma outra técnica de atemi. Já eu discordo, eu acho que ele está certo na busca dele, mas eu acho que também tem muito atemi ali, entendeu? Então, que não é nítido, né, digamos assim. Então eu acho assim, é muito dividido, né? Em realidade é muito dividido. Hoje ele diz que não gosta mais de um calejamento e tal. Eu já gosto de bater makiwara, ele já bateu demais, né? Mas já não quer mais, é um direito dele, né? Mas o pior é quem rejeita, não quer bater makiwara porque vai nas microfraturas, vão fazer mal, o aspecto fica feio. Cara, se o cara é profissional e vive do karatê, ou ele vive trabalhando com karatê, eu acho que faz parte do pacote. Né? O karatê é uma mão poderosa que vai bater, vai quebrar onde ele vai bater, e a mão vai estar ali como uma clava, uma coisa inteira. Faz parte. Entendeu? Então, o que eu vejo é isso. São, às vezes, profissionais, faixas pretas, né? Mas, né, uma tendência maior para o karatê esporte, que ficam julgando o karatê marcial. Dizendo que aquilo não, vocês são muito parados. Quem disse? Vai ver o André Bertel, é marcial. Você vai dizer que, vê uma demonstração a rigor do sensei André Bertel, vê se não é marcial. Vê se ele não tem conclusões do solo, pegando a cabeça do cara lá no chão, já forcando por cima aqui, entendeu? Pá! Né? Jujigatame. Sabe? O próprio Morotegai derruba, pá, bate. Muita coisa marcial que ele mostra. Os detalhes de mão também, ele faz muito, né? Então, cara... E é um cara que já competiu. Então tem gente que compete, que conhece esse lado, né? Ele é um caso à parte porque ele teve acesso, né, ali no início dos anos 90, ao Sensei Asai, virou aluno dele, né, discípulo dele. Então pegou mais coisas ainda. Né? Mas o problema é esse, o conhecimento ele é velado. A maioria dos que usam Karate-Do acaba voltado para o esporte. Né? E quando você, como eu, né, usa o Karate-Do, as pessoas acham que a gente é esporte. Aí, hoje em dia, né, depois do Vinícius Antony, as pessoas começaram a adotar mais. Mas a ideia Karate Jutsu é antiga, tá? Não foi o Sensei Vinícius Antony que inventou esse termo, não. Não só estava lá nos 2 livros lá que eu citei, como ali nos anos 80, algumas pessoas já falavam disso aqui. Inclusive o Sensei Benedito rejeitava aí, papo de Karate Jutsu, tanque. Porque aquela coisa, cara, é outra geração. E já o Sensei Vinícius Antony, pelo que eu já vi nas lives dele, ele falou, não adianta o cara falar que na década de 70 praticava karatê marcial, não, porque já era esporte. Em parte sim, em parte não. Né? Depende da linhagem. Né? A linhagem que eu vim, que vem do Sagara, que trocava muita ideia, né? Ideias com o Akamine, fazia kumiús com a Akamine corrigia kata Shotokan do próprio Sensei Sagara, e poucos sabem disso. Sensei Sagara treinava Goju Ryu também, entendeu? Cara, é muita coisa. Então esses caras eram cascudos. Então depende da linhagem, entendeu? Quem treinou com o Sensei Tanaka e a linhagem do Sensei Tanaka tem mais a linhagem da NKK, que posteriormente virou JKA, e é aquilo ali que eles trabalham. Né? Agora, puro. Né? Agora, o Sensei Yoshizo Matida treinou Goju Ryu, além do próprio Shotokan, né? Antes, no caso de começar a praticar o Shotokan. Né?
O Sensei Okuda, eu não sei o conhecimento geral dele, mas eu sei que o Shotokan dele era porradeiro. E ele era um dos mestres que falava para a geração dos nossos mestres aí, da década de 60, 70, que olha, a luta não acaba quando cai no chão não. Caiu no chão, continua a luta. Continua caçando o cara e tal. Se tiver no chão, vai fazer, vai acontecer. Então era um cara brabo. Sensei Takeuchi, né? Sensei Fernando Contaí, ele sabe quem é. Era outro monstro. Fera de karatê e também de judô. Né? Então a concepção dos caras era muito mais marcial. Entendeu? É igual aquela história que eu já devo ter contado nas lives. Se não contei na live, contei num dos vídeos. Do Sensei Tanaka, foi ser assaltado. Né? O cara queria levar o carro dele, falou para ele não fazer aquilo. O cara quis avançar no Tanaka e o Sensei Tanaka deu um chute no joelho. A rótula saiu. Né? O cara virou flanelinha, nunca mais assaltou, passou o resto da vida mancando, porque o cara bateu no ponto certo. Então, isso é uma visão marcial. Então também alegar que não, né, que não era marcial, também é complicado, né? Depende de qual era a ótica, né? De repente muitos, né, dos que praticavam o karatê não tinham, de repente, essa concepção toda do faz pra cá, joga pra cá e puxa pra cá. De repente alguns não tinham. Tinham mais aquela coisa da porrada, saía comendo na porrada, tá, tudo bem, né? Mas só dominava isso de repente, tudo bem. Mas assim, cada caso é um caso, o karatê ele é muito rico. O conhecimento às vezes vai pra cá, vai pra lá, não chega no outro ponto, se perde no caminho, porque os anos foram se passando, a coisa foi ficando cada vez mais distante. Né? Então, resgate, cada um no seu nível, tenta fazer para a sua vida. Para não ficar dependendo de escolas, de federações. Porque, pô, a gente tem uma vida social aqui fora. Aqui fora não vão me atacar só em linha reta. Não vai ser só linha reta, vai ter soco curvo, vai ter o maluco que não sabe brigar, vai vir com tudo pra cima de mim, vai ter o jiu-jiteiro. Eu tenho que estar ligado, então eu não posso estar condicionado a só lutar karatê contra karatê. Entendeu? Mas você trazer isso aqui, para alguns, é errado. Ah, que esse cara tá falando? O problema é esse. Entendeu? Porque, gente, o Sensei Vinícius Anthony, que acho que sexto dan de Shotokan, né? Acho que ele vai até para quinto de Jiu-Jitsu. Mas em termos de karatê, o cara é sexto dan, se eu não me engano. O cara é criticado pelas costas. Entendeu? Aquele professor lá, aquele sensei que tem nome na internet, que por sua vez não gosta de ser contrariado, é o rei da razão, qualquer coisa chama pra porrada, esse cara, tá? Eu já ouvi falar que ele não gosta do sensei Vinícius Anthony, mas também não fala na cara. Entendeu? Então assim é. Eles vão falar para quem eles acham que é merda, que é borra-botas, aí eles falam. Entendeu? Esse é o problema, né? Errado nada, tem que saber sair de todas as situações. Exatamente, o sensei Paulo Henrique. Mas para essas pessoas, sabe, você saiu do padrão, nossa, está inventando coisas que não é no padrão Shotokan. As pessoas estão mais preocupadas em fazer parte de um grupo que representa uma escola, uma federação, um mestre lá atrás e tal, uma linhagem, do que sobreviver. A partir do momento que a escola daquele mestre que está lá atrás, a escola hoje aqui, que representa aquele mestre fundador lá atrás, né, que tem uma federação por cima, né, ligada a essa escola, e assim vai. A partir do momento que tudo isso desvirtuou, e a gente sabe que desvirtuou muita coisa, embora em muitas escolas, principalmente as japonesas, tem muito conhecimento, individualmente isso sempre vai variar de um modo geral, né, de professor para professor, né, não necessariamente tem a ver com Dan, né, mas a gente sabe que desvirtuou. Né? Se você vai semanalmente para uma escola, mesmo que japonesa, de Shotokan, você vai ficar dentro da dinâmica do programa daquela escola. E muitas vezes o programa daquela escola não aborda o que está acontecendo aí fora.
Entendeu? Aí sim a gente tem um problema. Aquela arte ela é qualificada para qualquer tipo de ataque, para qualquer situação, mas ela não está sendo direcionada para aquilo, porque há um desespero enorme, tá? Um medo gigante de que a coisa desalinhe do programa para que haja um determinado controle. Desculpa aí os mestres que não gostam de mim, mas a verdade é essa. Entendeu? Eu ainda estou comendo muito feijão com arroz para um dia ser bom. Só que eu não preciso ter enchido a pança de arroz e feijão, já estar num nível, né, de vocês grandões, né, vocês que podem falar pela arte, para notar uma deficiência no caminho para que eu tenha uma boa sobrevivência aqui fora. Então eu busco sim, eu pesquiso sim, e se eu chego a conclusões, eu divido com as pessoas, né? E o que eu acho que tem uma relevância maior, eu sim, também comercializo, porque eu também preciso de dinheiro. E aí a pessoa vem até a mim, no meu particular, a gente faz um trabalho direcionado do que eu estou trazendo, independente de Dan. Tá? Porque eu não estou graduando ninguém, eu estou passando conhecimento de pessoa para pessoa, que eu tenho direito a comercializar, porque eu estou criando a minha, paralelo ao tradicional, que eu também estudo, eu crio a minha forma de estudar o karatê. Se está interessando alguém, eu posso vender isso, para que a pessoa pegue aquilo, aquele princípio, e venha a colocar no trabalho deles, né, no treinamento deles. Isso aqui foi fruto, o livro foi um fruto desse trabalho. Você passa dias, horas, escrevendo, refletindo, querendo ou não. E até que você escreva quase que diariamente na internet, depois para você reunir tudo, leva tempo. Né? Então eu acho assim, cara, se você ama uma coisa, se você trabalha com aquilo ali, é normal que você, né, ganhe dinheiro. Então o assunto dinheiro, trabalhar com karatê, já resolveu. Né? Questionamentos. Funciona ou não funciona? Quem é você para falar sobre isso e tal? Eu não quero saber. Eu acho o seguinte, tudo para mim tudo funciona, mas tudo tem que ser treinado. A gente tem o Tomoyo Nage, né? O Sotogari, o Tigari, Morotegari para derrubar, catada de perna, tem uma porrada de coisa. Mas estamos treinando isso? Faz parte da realidade do nosso treinamento? Eu tenho que ir lá no judô provavelmente para aperfeiçoar. Por quê? Porque não se treina com constância. Porque, porque eu faço karatê, é o Atevio Asa, então, cara, tudo bem, pode ser. Mas será que não é uma época que tem que se preocupar? A gente não vai duelar com o judoca. A gente não vai duelar com o jiu-jitsu na área deles. Mas se está tudo ali, vamos treinar a rigor os fundamentos da arte. Vamos lá bater o makiwara assim, vamos lá treinar duro, entendeu? Acho que precisa, eu acho que precisa, porque é por isso que chegou ao ponto que chegou. Sabe, treinar as técnicas, sabe, que machucam, sabe, a visão marcial. Quando eu faço uma demonstração assim, livre, sem compromisso, descompromissada, aqui no meu condomínio, em lugares que eu já morei, qualquer lugar que eu esteja, karatê, que eu vou mostrar, nossa, mas é muito violento. Por quê? Porque eu mostro a visão marcial. Nossa, eu não sabia que o Shotokan tinha isso. Nossa, eu não sabia que o Karatê era assim. Entendeu? Aí quer dizer, porra, por que os caras não mostram? Por que não há uma organização de chegar e falar, o negócio é o seguinte, união não vai ter. Né? O cara lá, o mestrão chega e fala, gente, não vai ter união. Mestre fulano não quer, mestre ciclano não vai se unir conosco, né? Se unir a nós. Então vamos fazer um trabalho aí de divulgação do Karatê, como ele é. Tá? Vamos treinar aqui pra caramba. Primeiro que não tem compromisso. A maioria, né, dos jovens está no karatê competição. Os caras da época da porradaria estão mais velhos, casados e tudo, é mais difícil de se dedicar àquilo. Né? Então tem muita coisa envolvida. Né? Mas nem essa iniciativa que eu estou falando que o mestrão podia ter, tem. Aí quando vem um soldadinho raso fazer, quem é esse cara para falar? Não, fulano, não assiste isso aí, é um pirata, não vale nada. Quer dizer, cara, quem que vai fazer? Quem que vai fazer pelo karatê? Quem que vai falar, cara, isso aqui é bom, meu irmão, isso aqui vale. Entendeu? Você não pode deixar um cara do jiu-jitsu desprezar isso aqui. Não, tem valor, tanto quanto a dele tem.
Entendeu? E é aquilo que o Sensei Flávio fala bastante. Gente, olha, o pessoal do jiu-jitsu tem uma rixazinha aqui e ali e tal, mas quando é para defender o jiu-jitsu, eles se unem. O karatê não tem, nem isso nós temos, nem isso. Entendeu? Porque essas pessoas não veem uma iniciativa dessa como um instrumento positivo para ter vários mestres por trás contando com apoio de divulgação. Eu não vou me negar a divulgar ninguém. Divulgar mestre? Não tem nem como cobrar um homem desse. Entendeu? Então o que acontece? Pô, divulgaria, entendeu? Para mim também é bom me aproximar dos mestres, aprender com eles. Não estou aqui para falar, eu sei mais, cara, do que você. Pô, não tem isso, cara, entendeu? Mas não tem. Então não tem. É um universo totalmente confuso. Quem faz é apedrejado, porque não deveria estar fazendo, tinha que respeitar a hierarquia, não devia estar ali fazendo. O karatê é dividido entre karateca esportivo e marcial. Né? O marcial, né, tem aquela concepção, né, de um golpe só, uma vida e tal, e também não vai muito além, muitas vezes. Né? Aí tem esse pessoal que gosta de marcial, sai pro jutsu, aí já é uma outra corrente, aí fica karatê esportivo, karatê budô e karatê jutsu. Né? E aí fica aquela guerrinha. Né, as críticas mútuas. Ah, o outro é karatê pula-pula. Ah, o outro é você, pô, paradão, pô, acerto fácil. Aí fica aquele tumulto ali, ó, que ninguém acrescenta em nada. Não tem união. Entendeu? O garotão que pratica o karatê esportivo, ele vê um programa aqui, né, não estou falando que não posso generalizar, mas muitos podem ver e falar, ah, isso aí não é karatê, pô, meu sensei não mostra isso. Não, isso aí não funciona não, tal. Quer dizer, aí é difícil, né? Aí é difícil. Entendeu? Então, a proposta dessa live de hoje é isso, cara. Vamos acreditar no karatê. Não quer união, então que se ferre a união, não se une, mas, sabe, não se unam, mas vamos trabalhar o karatê com a ótica marcial. Uma ponta de dedo tem que ser uma arma. Seja um único dedo, os quatro juntos, uma curvatura, né? Aqui da mão, no pescoço, já agarra com os dedos, aí os dedos, sabe, já viram aqui o Kumadê, pá, bateu aqui, chapou, já vai com o dedo, o teixou, sabe, batendo tudo no locais, sabe, chutou o músculo, treina o músculo também, não é só o sei quem. Sabe, mas quem está fazendo isso? Quem é que está treinando, sabe, Ippon quem, Nakadaka quem? Quem está treinando? Quem está fazendo? Quem está acreditando? O problema é esse. Não tem. Aí você fala, entendeu? Aí, cara, vocês podem ver, por exemplo, quando o cara do jiu-jitsu vai agarrar, a brecha, ele não tem como te agarrar, te mobilizar e defender aqui também ao mesmo tempo. Pô, porra, não deixando de segurar, cara, tu bate aqui e incomoda, tá? Bate aqui e incomoda, a costela incomoda, embaixo do braço incomoda, dá porrada pra dificultar o cara. Você já vai sair da linguagem bonitinha, retinha. O padrãozinho vai sair, ali você já vai. Sobrevivência, olho, né? Puxa, cabeça, bate. Ou então ao virar o cara, se o cara realmente virar, já cai lá no Hadakajime também que nós temos. Pá, cai. Improvisa no chão, tira a base por trás. Pá, o cara tá caindo, né? Se garante embaixo. É difícil, gente. Mas não é impossível. Vamos treinar esse tipo de situação sem apertar no colega o olho, mas pô, imaginar que você está pegando, né? Treinando ali com o cara, não é fazer igual que eu estou fazendo sozinho. Será que estão treinando isso? Será que estão pensando em construir treinamentos para que haja uma vivência? Eu acho que não, né? Tem dojo que está trabalhando bem a parte de pancadaria quando se aproxima e continua batendo, como tem o sensei o dojo do sensei Getúlio Taigen, né? Eu já vi ele treinando o filho dele, né, com o pessoal lá os alunos, né, treinando. O pessoal dedicado, o filho dele, um corpão, parede abdominal, garotão novo. Eu falei, cara, isso é legal, né? Sensei Getúlio Taigen, né? Ele é um cara experimentado também, altão, né? Um homem forte, está treinando o filho também, né? Legal, conheceu o Sensei Benedito, né? Acho que ele veio da SKF, se eu não me engano. Eu gostei muito da página aqui no Instagram dele, mas nem toda escola está vendo isso, né? Ele foi, inclusive
Nós fomos no dojo dele, uma das vezes que o Sensei Kanazawa veio, né, ao Brasil. Eu estava ainda na época com o meu sensei e nós soubemos depois que ele tinha vindo aqui. O próprio Sensei Benedito estava lá, né? Mas como eles não estavam com contato direto, o meu sensei, com o sensei dele, que era o Benedito, aí acabou não sabendo, né? Um não bateu o telefone pro outro e tal. Mas sabe, gente, cara, olha, observem mais, eu vou dar um conselho para vocês, observem mais os vídeos do Sensei André Bertel, tem muita coisa ali, é tudo assim, de passagem, tá, gente? Infelizmente, não tem, eu não achei disponibilizado um curso inteiro de horas ali dele, né, na internet, mas inclusive se tiver à venda eu compro. Agora tem uns flashes, às vezes 9, 10 minutos de flashes, né, dos melhores momentos do curso dele, cara, é muita aplicação de Bunkai, sabe, o próprio mostrando a aplicação, né, da coisa, pá, porra, cara, olha, maneiro, que ele faz sozinho daquele jeito dele, né, super explosivo e tal, que é o que todos nós buscamos, né, mas tirando isso de, né, ele tem a coisa de mostrar o que está fazendo ali, tá muito legal, sabe. Adson, boa tarde aí. Tá aqui o nosso amigo Karate Jutsu falando, Sensei, já ouviu falar em Karate Culture? Esse não, hein? É mais um, Sensei? É mais um, é? Não sei não. Esse ainda não ouvi falar não. Mas, gente, olha, coisa de maluco. Sabe? E a gente observa os mestres também, Sensei Kanazawa, Sensei... o próprio Didier Lupo tem muito... Adson, né? Grande amigo aí também. Tem muita coisa de Bunkai legal, esporádica, se você esporadicamente você dá de cara com o vídeo deles, mas é muita coisa legal, cara, é muita coisa legal, mas tem, sabe, mente aberta, assista Sensei Vinícius Anthony, assista porque é uma coisa, é o seguinte, uma coisa é a opinião desses profissionais entre eles, opiniões que eles têm um dos outros, outra coisa é o que a gente está buscando. Entendeu? A gente precisa ouvir o Sensei Vinícius Anthony, a gente precisa ouvir o Sensei Kanazawa, mesmo morto, né? O que ele deixou aí. A gente precisa ouvir o Sensei Bertel. A gente precisa ouvir, sabe? Ouvir e buscar com quem veio antes e tem conteúdo, né? Porque não importa se esse é melhor que aquele, ou se eles não se entendem, sabe? Tem conhecimento, gostei, peguei e vambora, né? Não tem jeito, o Karatê ele acaba sendo um quebra-cabeça, sabe? É o que eu penso, gente. Vocês desculpem até quem discorda de qualquer coisa que eu falei, tá? Acho que assim a opinião é livre, né? Estou aqui na live para colocar a minha opinião, mas não para imperar com a minha opinião. A gente está debatendo aqui, então qualquer discordância, pelo amor de Deus, se houver discordância, pode falar, a gente debate. Só não acho legal xingamento e desrespeito, né? Mas desde que eu coloquei esse trabalho na internet, as pessoas, sabe, elas julgam por verem isso, não aqui na live, mas no trabalho no YouTube de um modo geral. Esse cara tá fazendo um movimento maluco aí, né? Então uma vez eu cheguei, não sei se vai dar para fazer aqui, cheguei, eu não vou fazer exatamente como eu fiz na época, né? Mas eu fiz lá como se fosse, né, uma mescla dos kata, né? Então eu, aí fiz, né? Aquela coisa, aí daqui a pouco, entendeu? Comecei e depois juntei com o outro take, quer dizer, comecei com o take Nidan, botei coisa do Basai, quer dizer, é para trazer a vivência da técnica, né? Que também não pode parar por aí, né? Você tem que treinar entender, né, a movimentação e saber os bunkai e saber mesclar, quer dizer, ver se é possível encaixar uma técnica com outra. Que situação é essa, né? Quer dizer, é muito louco o negócio. Aí o Karate Jutsu está dizendo aqui, é um grupo buscando as raízes do Karatê, indiferente do estilo, já estão em vários países do mundo. Legal, aí é legal, estudo, né o sensei aí, Karate Jutsu, eu acho válido, né? Eu particularmente acho válido.
Mas quem estaria envolvido aí, o sensei aí, é quem? O Samir, Bruno Chagas, aqui no Brasil no caso. Quem é que estaria envolvido nesse? Porque esses que eu citei aqui, né? O sensei Samir, ele dá aula aí por aí, dizendo que é estudo do karatê antigo, né? O Bruno Chagas Sensei é um cara que do Goju Ryu, acho que tem uma influência ali de Akamine, né? Também alguma coisa, teve uma passagem ali no histórico dele, do mestre dele lá, uma coisa assim. E eles são muito, um ajuda o outro ali, quer dizer, eu acho que o Sensei Bruno Chagas ajuda o Sensei Samir, né? É disso que eu sei. Esses aqui no Brasil, sem ser eu, são pessoas que buscam, né? E, obviamente, sem ser Vinícius Anthony, né? Busca, né? Então, eu acho legal, sabe? Todo estudo, todo tipo de estudo, todo tipo de manifestação é positivo, né? Eu penso assim. Estive com o Sensei Sami e Bruno no final do ano passado. Então, eles são desse grupo? Eu cheguei a conhecer ambos pela internet, né? Já que você conhece eles, eu vou te contar. Já falei isso outras vezes aqui. O Sensei Samir viu meu trabalho há muito tempo atrás na internet. Eu estou há 8 anos na internet, né? Na realidade, um pouco mais escrevendo, tá? Mas eu passo a fazer o meu programa lá, meus vídeos e tudo, há 8 anos atrás, mas um pouquinho antes eu tinha começado a escrever. Eles vieram aqui no Dojo para um seminário com o sensei Pablo Scuzzi, né? Scuzzi, da Argentina. É legal, tá propagando. Eu só acho, o que acontece? Eu vou contar a história para você, Karate Jutsu. Eu só acho lamentável a falta de união. O que aconteceu? Eu já tinha os meus textos e vídeos online. Sensei Sami chegou para mim, me adicionou e veio no meu particular, né? E ele falou, olha, pô, legal aí e tal, vou te falar uma coisa. E eu tenho essa conversa, para dizer que é blá blá blá, tá lá no meu Messenger, sempre falo isso. Quando alguém falar muitas vezes uma mesma história, porque é verdade, né? Não está ensaiada a mentira, não. Ainda mais se diz que tem prova. Ele virou para mim e falou, olha, eu só conheço 2 pessoas que estão com a mente à frente com relação a Karatê. Um é amigo meu, o outro é você, que eu estou conhecendo aí. Aí, pô, legal, tá, aí conversamos. Ele já estava assim com o Sensei Yokota lá né, que diz ensinar o método Asai dentro do Shotokan. Mas ele falou que já não estava mais só ligado ao Shotokan, estava buscando, falou até o nome de um estilo lá e tudo. E eu sempre tive uma expectativa, né, Karate Jutsu, de haver uma parceria. Não teve. Posteriormente comecei a ver Sensei Bruno Chagas observar o meu perfil. Há um bom tempo. Eu cheguei para ele, diretor, vem cá, tá a fim de fazer parceria? Não, deixa eu observar mais o seu trabalho e tal, para ter uma opinião. Tá? Pô, não é possível, eu tô vendo esse cara observar meu trabalho um tempão. Né? E aí, quer dizer, não firmou parceria, mas eu vejo o Sensei Bruno Chagas apoiando ele, né? Não, sim, mesmo que eles não façam, entender? Ele está dizendo aqui que eles não fazem parte desse Karate Culture. Mas o que acontece? Podia ter mais união, né? Unir aí o Sensei Anthony com os peixes menores que ele, como eu e outros. Fala, gente, ó, o trabalho do Sensei Fulano é legal também, é menos graduado, mas tem uma ótica legal, tá? Mas não tem. Eu quero vender o meu cardume, não é meu peixe não, cardume inteiro, sozinho. Quer dizer, fica uma coisa assim, sabe? Que você não é ninguém, você não tem histórico de peso. Cara, tá, mas a arte marcial é muito intuitivo, é muita reflexão, né? Então fica cada um por si, entendeu, Karate Jutsu? Que eu acho lamentável. Eu achei meio mais escrota essa atitude do Bruno Chagas, né? O Sami, quando aquele Jess esteve aqui, falei, opa, é a hora. Que ele foi lá, fez o vídeo com ele, falei, porra, é a hora de você levar todos nós. Pô, aproveita essa oportunidade aí, o cara fala inglês, né? O Samir, blá 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 blá. Pô, fala de outras pessoas aqui do Brasil que estão com um trabalho legal, vamos vender um peixe junto. Não pintou, né? Então acho muito individualismo, né? Fora os ataques, entendeu, Karate Jutsu? Um com o outro critica. Não estou falando de Sensei Sami, né? Ou mesmo o Bruno Chagas venha falar mal de mim, mas eu sei que outras pessoas falam, né?
E falam deles também, inclusive. E eles falam de outras pessoas. Então, quer dizer, caraca. Tem um cara que faz parceria comigo que estranharam ele, o Sensei Chagas. E aí? Quer dizer, cara, todo mundo estuda, todo mundo busca, todo mundo está sempre querendo aprender, sabe? Nós somos eternos estudantes. Não é por isso que a gente não tenha o nosso potencial, que a gente não tenha, né, algo para oferecer, né? E que a gente não seja qualificado. Mas o problema é o rei na barriga. Se tiver rei na barriga, por melhor que seja, você fica uma pessoa antipática, né? O grupo de estudo do Sensei Samir é Muidokan, né? Exatamente. Aí eu vejo o anúncio. Mas eu não estava falando, eu estava achando que, eu estava perguntando a você se ele fazia parte, né, desse Karate Culture aí, né? Porque desse movimento em si, né? Porque o Malbem também faz um estudo, né, do Karatê. A questão é que eu faço isso dentro do Shotokan, aceitando visões dos mestres de um modo geral, né? Sejam bons mestres, né? Japoneses, europeus, né? Qualquer mestre que realmente tenha uma linha séria, seja até americano, né? E não só os brasileiros e japoneses, né? Mas eu trago isso, né? Tipo, cara, eu vejo o açaí, eu acho maravilhoso, eu vejo o Kanazawa, eu acho maravilhoso. Então por que eu vou, não? Eu tenho que seguir só o Kanazawa porque eu tô ligado a eles, né? Inclusive eu tenho feito aqui com a faixa, né, a Obi, né? Da SKIF, mas eu sempre falo, gente, não estou aqui representando a SKIF, não tomei puxão de orelha. O sensei Alex Franklin havia me liberado usar, né? Porque aqui eu não trato de programas da SKI, né? Talvez aquele sensei Josué, né, que parece que ele foi divertido, né, de estar usando, não sei se o Karate Gi com kanji e tal, ele está fazendo lives, né? Aí é complicado porque ele está ali, né? E aquela coisa, a minha, você vê que às vezes nem aparece aqui o símbolo, né? Isso aqui quem fala japonês talvez entenda o kanji e vai reparar, né? Os Mike, tudo bem? Sensei Mike. Então eu acho isso, sabe? É um individualismo. Sensei Adriano, o Sensei Adriano deve ter história para contar aí, ó, tá entrando aí agora. Sobre disse-me-disse, karateca falando mal de karateca, falta de união, né? Ou Sensei. Então é muito triste, né? A gente podia estar lutando todo mundo aí pelo karatê marcial, todo um karatê forte, né? Que não vai só falar do karatê que tá todo mundo ali já acostumado, mas vai falar do karatê aplicando coisa diferente, né? Não, pô, isso aqui é um movimentinho bonito. Mas mais do que bonito, ele tem que ser eficiente, eu tenho que estar entendendo o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, cara, às vezes eu estou fazendo um movimento aqui que pode ser bonitinho, mas não estou fazendo porque ele é bonitinho, né? Que eu estou vendo uma determinada funcionalidade ali, estou trazendo, né? Dentro do meu estudo, né? Só o que tem, olha aí, ó. Sensei Adriano falou, né? Então eu acho isso. Quando a gente negligencia, né, o aspecto do treinamento marcial, né? Não está ali treinando maquiwara, né? Fica extremamente preocupado com o quadrilzinho mexendo, fica um excesso de quadril, que parece uma dança. Falei, calma, gente, peraí, né? Faz o fundamento direito, senão depois dá até problema. Tem muito karatê com problema de quadril aí e tal. Aí você vê que os caras antigos não tinham isso, né? Cara, você vê os vídeos do Kanazawa, vira o quadril, né? Pum, pum, né? Mas é isso, né? Não tem, sabe? É que eu tô com a perna de trás machucada ainda, né? Cara, o arranque que alguns não é ignorante. Você vê, eu consigo fazer, mas eu acho um exagero. Eu acho um exagero. Sabe? E mais exagerado que isso é o foco, né? É o foco. Então você começa a pensar, tipo, cara, será que toda a dita evolução que veio numa JKA da vida, sem ser Rafael da JKA, né? Será que tudo que a ótica que foi vendida com os anos de lá para cá, né? É necessariamente uma coisa que, não, mas é a evolução do karatê, ou foram coisas que nasceram, sabe, de uma coisa assim, tipo, de vícios, né, de uso ali, de um modo geral, que não necessariamente, se você não fizer daquele jeito, você não evoluiu, né? Porque se a gente pega o Kanazawa e o Asai, que eu cito sempre,
Eles não tinham essa coisa, tinham quadril. Virava quadril porque faz parte da estrutura. Mas não era esse absurdo que a gente vê hoje. E os caras matavam com porradas. Então, sabe, eu acho que cada caso é um caso. Meu tempo está acabando aqui, gente. Quero agradecer a presença de cada um. Até amanhã. Os